Olá, eu me chamo André Faixas, sou dramaturgo, sou produtor teatral, escrevo desde 1989, há 31 anos atrás. Minha especialidade são espetáculos infanto-juvenis ou infantis de cunho pedagógico, onde eu me orgulho muito deles serem montados por diversas companhias do Brasil e algumas em Portugal. Desde esse tempo, que me orgulho muito de viver de todos eles até hoje na nossa profissão. Mas eu também tenho uma outra paixão, que são minhas peças adultas, onde eu tenho 25, mas por essas contingências da vida, de sobrevivência, talvez de preguiça, eu nunca tenha me preocupado muito em divulgar, em montar. E eu tive a sorte do Rogério Galo, remexendo essas gavetas virtuais do passado, ter encontrado um texto meu que eu me orgulho muito de ter escrito, um monólogo chamado Cosme Velho, um trabalho de pesquisa intenso, um espetáculo que fala da alma humana, muito útil, sobretudo nesse período que a gente está vivendo atualmente. Eu quero agradecer muito a leitura dramatizada e torço muito que vocês gostem do texto. Um beijo para todo mundo, merda, e a gente vai sair disso, tá bom? Salve, salve, pessoal! De novo, o nosso programa 7 de leitura dramatizada. E aí, como é que vocês estão passando com essa quarentena? Eu, como sempre, estou lendo e novamente eu estou lendo um outro texto de teatro, Cosme Velho. Esse texto é um monólogo do André Faixas, ele foi escrito mais ou menos em 2004. E mesmo com essa confusãozinha que o André fez de me chamar de Rogério Galo, ele está perdoado, eu li esse texto e eu gostei muito desse texto, sabe? Eu gostaria muito de compartilhar essa leitura com vocês. E vamos que vamos. Primeiro ato. Pequeno kitnet, onde mora Cosme, há uma cozinha, banheiro e quarto. Cosme dorme envolto pelo cobertor. Uma música suave embala seu sono, até que a iluminação noturna se vá e um efeito de luz do sol induz o amanhecer. Ele, lentamente, levanta da cama e está muito agasalhado, pois sente frio. Pega uma toalha, um cabideiro e dirige-se ao banheiro. Ouve-se o som de um rádio sendo sintonizado, devendo estar na emissora jornalística CBN. Onde ele começa a ouvir as principais notícias do dia. Veste-se, liga a cafeteira na cozinha, pega seu guarda-chuva, sua carteira e sai de cena. Nesse momento, a música tema do espetáculo será executada tendo os ruídos do rádio como pano de fundo. Após alguns instantes, Cosme retorna com o guarda-chuva encharcado e seus sapatos molhados. Tem em suas mãos um jornal no saco de pães. Sobre a mesa, põe a manteiga no pão e serve-se do café. Abre o jornal e lê. Comendo o pão, bebendo do café rapidamente, logo que termina de comer, põe mais café no copo, tira um maço de cigarros do bolso e acende um. Fumando e tomando café, Cosme leva o jornal para sua cadeira de balanço, onde senta e lê o jornal por alguns instantes. Abaixa o jornal e fala ao público. A madrugada foi muito fria em Santa Teresa. Aos 67 anos, a sensação térmica de 16 graus equivale a menos 10. Os ossos doem bastante e não há cobertor ou edredom que dê jeito. Como de hábito, despertei às 6. Confesso que faltou-me coragem para o banho matutino, por isso decidi prorrogá-lo mais tarde. Esvaziei a bexiga. Lavei o rosto e pus a velha amiga dentadura de várias décadas. Chove bastante. Foi um ato de coragem sair de casa para o pão e o jornal. Principalmente eu, repleto de problemas de locomoção, tendo de encarar as ladeiras molhadas e escorregadias do meu bairro. Mas, não sei se felizmente ou infelizmente, cumpri a missão de acordar às 6 e comprar o pão e jornal durante 57 anos da minha vida. Só deixei de fazê-lo por conta de problemas de saúde ou profissionais. Além do pão e do jornal, também tomei um café pingado na padaria do São Manuel, português, que está há mais de 30 anos no Largo das Neves.
Não deixei também de comprar 2 maços de cigarro, companheiros inseparáveis nessas quase 7 décadas de vida. Sempre ouvi falar dos maléficos do cigarro à saúde. Porém, até agora, a relação custo-benefício do vício fora vantajosa. Claro, minha saúde nunca foi às 1000 maravilhas. Porém, consegui chegar aos 67 anos e já me veio no lucro. Além do mais, o tabaco foi o mais fiel companheiro em minha trajetória de vida. Nunca me abandonou, nunca me deixou só. Enquanto destruía os meus pulmões ao mesmo tempo, era o paliativo da minha alma. Voltando para casa, peguei café na cafeteira elétrica, pus manteiga no pão, ouvi o rádio na CBN e sentei na cadeira de balanço para ler um jornal. Todo esse processo dura cerca de 1h30, período em que tomo 3 cafezinhos e fumo 4 cigarros. A leitura do jornal às segundas-feiras é especialmente prazerosa, pelo fato de estar repleto de notícias sempre de esportes, a não ser a decadência do meu Fluminense e dos clubes cariocas. Tive boas informações nesta manhã. O Brasil ganhou diversas medalhas no Pan-Americano de São Domingos, onde nunca o esporte brasileiro esteve tão bem representado. Porém, como em todos os dias, minha felicidade vai terminar às 9 da manhã. A partir daí, a vida vai cair no mesmo marasmo de sempre. Em especial nos dias chuvosos, onde não tenho a possibilidade de ir à pracinha jogar as damas com os amigos. Mas se dependesse de mim, o dia terminaria às 9 da manhã, sempre. Só para poder dormir de novo. Acordar às 6 e ler o meu jornal querido. Mas, infelizmente, tenho a maratona de um dia inteiro para cumprir. Tento até ver televisão, mas pela manhã só tem desenhos e programas de culinária na TV. Minha aposentadoria como 3º sargento do Exército de R$ 1.100 não me permite ter TV por assinatura. Gasto mais da metade com os meus remédios para o coração e reumatismo, e o que sobra é para comida, luz e telefone. Já argumentaram que se não gastasse R$ 80 por mês com cigarros, teria dinheiro para assinar a bendita TV a cabo. Continuei com a nicotina e com as receitas da Ana Maria Braga. Há algumas semanas sinto fortes dores no peito. Estou há 6 meses sem ir ao cardiologista. Sempre fui muito relapso em relação à saúde. Só procuro o médico quando a morte bate à minha porta. Há cerca de 10 anos puseram-me 2 pontes de safena após um infarto. Teria que tomar medicação regulamentar para o resto da vida. Além disso, preciso fazer exames trimestrais, ter monitoramento constante. Mas, como disse anteriormente, sair de casa de madrugada, pegar um bonde, um ônibus, para chegar ao Hospital Central do Exército, em triagem, não é algo que me atraía. Além do mais, teria que ouvir o sermão dos médicos em relação ao cigarro, à comida e à cachaça. Mas as dores estão aumentando bastante, deveria ter revisto essa posição. Eu preciso ir ao hospital. Estou pressentindo um novo infarto. Como eu não vi isso antes aqui? Meu nome é remetente, Cosme Velho. Não consigo compreender como não o vi antes. Já que os exames estão comigo há 6 meses. Além disso, não poderia ter deixado de perceber uma correspondência tão importante de um amigo tão querido. Com caneta de naquim e papel vegetal, Cosme Velho me diz que vem me visitar. Exatamente hoje, 3 de agosto de 2003. Fiquei em situação difícil. Eu vou ao hospital, eu tento salvar a minha vida, eu aguardo a chegada de Cosme Velho. Ai, as dores estão se amenizando. Farei mais café. Acenderei mais cigarro e escreverei sobre Cosme. Vou rememorar sua vida. Na carta, Cosme Velho não informa o horário em que chegará, mas conhecendo como ninguém, sei que será à noite, pois meu velho amigo nunca for urgente. Por isso acabo de encontrar um ótimo passatempo para o restante desse dia chuvoso, passar nossas vidas ali. Vou também relembrar meus bons tempos de datilógrafo no Exército, onde chegava a quase 300 batidas por minuto.
torço muito também para que meu coração suporte que as dores não retornem. No fim de um velho disco, Orlando Silva ao fundo, vou escrever sem parar. Segundo ato. Cosme está em pé na boca da cena, trajando com um menino de bermuda, camiseta e pés descalços. Interrompe-se a música e o som do rádio. Ele nasceu em Mar da Espanha, sul de Minas, em 27 de setembro de 1937. Pelo fato de ter vindo ao mundo no dia de Cosme Damião, seus pais decidiram batizá-lo de Cosme de Oliveira dos Santos. Era filho de Antônio Pereira dos Santos e Vera Silva dos Santos. Seu pai era jardineiro da prefeitura municipal e sua mãe cozinheira de uma família rica da cidade. Morava em uma pequena casa próxima ao centro do município. Apesar de pobres, nunca faltou-lhes comida e dignidade, devido ao fato de serem muito queridos por toda a elite de Mar de Espanha. Em geral, pecuaristas e produtores de café, Cosme teve acesso a uma razoável educação na primeira infância. Pôde frequentar a mesma escola que as crianças ricas frequentavam. Pode comer a mesma comida gostosa que sua mãe fazia para os seus senhores. Seu Antônio era um sujeito diferente. Apesar de sua formação humilde de seu trabalho e vida simples, possuía ambições que iam muito além das de Mar de Espanha. Seu maior sonho era cantar na Rádio Nacional, inaugurado um ano antes do nascimento de Cosme, ao lado do seu grande ídolo, Francisco Alves. A voz do seu Antônio era realmente maravilhosa. Se cantasse ópera, seria um ótimo tenor. Todas as noites levava Dona Vera Cosme Velho à casa do senhor Martim, única residência de Mar de Espanha, onde havia um rádio de ondas curtas. Em troca das 3 horas em que ouviam, além de belas vozes de Orlando Silva e Francisco Alves, o repórter Resso, e a radionovela Em Busca da Felicidade. Seu Antônio cantava para todos da casa, acompanhado do violeiro Chico, aquele homem branco repleto de dentes podres na boca, estatura mediana e olhos claros, encantava a todos com o seu talento e afinação impecável. Creio que tenha ficado no ar a seguinte pergunta. Por que o Cosme tinha um apelido de Cosme Velho? Eu vou explicar. Em 1942, chegava à cidade do Mar de Espanha a família Kleben, pioneira na exploração de mármore. Aliás, fora a salvação do município, já que a decadência da produção de café já era notória. Seu Antônio, demitido da prefeitura por falta de recursos, conseguiu um emprego na manufatura do Sr. Isaac Kleben. Lá, Cosme recebeu o apelido que perdura até hoje. Com o advento da produção de mármore, muitas famílias migraram para Mar de Espanha. Dentre elas, a família de seu Afonso, oriunda do Espírito Santo. Ele e Dona Ruth, sua mulher, tinham 3 filhos. Roberto, então com 13 anos, Maria Eunice, com 8 e Cosme com 3 anos. Então, na mesma fábrica, existiam 2 crianças com um nome idêntico. Mas, que isso? As 2 crianças tinham o mesmo nome pelo mesmo motivo. Haviam nascido em 27 de setembro. Seria mais lógico e até mais interessante se o Cosme Capixaba fosse chamado de Damião. Seria perfeito. Uma dupla e tanto. Porém, Dona Ruth não teve inspiração. Seu Cosme era Cosme mesmo, tanto quanto o outro. Porém, 2 anos mais novo, daí o Batista. Colega de seu trabalho, seu Antônio, logo tratou de distribuir os apelidos para diferenciá-los. O Cosme Capixaba era devidamente chamado de Cosminho. Enquanto o amigo, apenas com 2 anos a mais que o primeiro e com somente 5 anos de idade, teria o apelido um tanto quanto desconfortável de Cosme Velho. Talvez Batista fosse mais feliz se o chamado de Cosmão, o Cosme Mineiro, o Cosme de Antônio, mas não teve jeito. Cosme Velho seria Cosme Velho para a vida toda, até o último dia de suas vidas. O trabalho na marmoraria era muito duro. Seu Kleben era um patrão muito exigente e, como todo bom judeu, muito econômico com a remuneração.
O serviço consistia no transporte do mármore bruto da serra para a manufatura, do seu preparo até o envio para as estradas de ferro construída pela companhia inglesa de Leopoldina Railway Company Limited, em 1909. A alma de artista do seu Antônio conflitava com um trabalho duro e não aguentava mais a poeira do mármore em seus pulmões. Porém, era tudo muito complicado. No mar de Espanha, mal ou bem, tinha o dinheiro para o sustento da família. Tinha amigos que poderiam contar, tinha raízes fortes. No entanto, via que os anos estavam se passando mais rapidamente, que não tinha tempo a perder e que não poderia deixar o seu sonho escapar. Porém, a voz de Mar de Espanha, como era conhecido, tinha muito medo do futuro. Medo do que poderia esperá-lo no Rio de Janeiro. Medo da decepção, da amargura, do fracasso. Por isso, ficou mais 5 anos na marmoraria até adquirir muita coragem e um pouco de dinheiro para embarcar no trem para o Rio de Janeiro. Nesse período, Cosme Velho cresceu. Tinha muitos amigos no meio da criançada da fábrica, dentre eles 2 que se destacavam: Cosminho, o seu xará, e Cassiano, negrinho a risco, com quem aprontava as maiores peraltices. Cosme Velho, desde cedo, tinha um dom que todos percebiam. Era um exímio jogador de futebol. Torcedor do Fluminense fanático, como seu pai, era a grande estrela das peladas dos moleques da marmoraria. Jogava de centroavante, camisa 9. Era sempre o artilheiro em todos os jogos, tal como Leônidas da Silva, o grande ídolo do futebol brasileiro da época. Seu Antônio fora alertado diversas vezes sobre o talento de Cosme e sobre a necessidade de levá-lo para jogar em alguns clubes do Rio. Seria mais um motivo a impulsioná-lo para a vida para ir da cidade maravilhosa. Talvez até o empurrão que precisava para arriscar uma vida nova. Cassiano era também um excelente jogador de futebol. Tinha uma velocidade espantosa e não havia lateral direito que segurasse aquele negrinho ponta esquerda do time do Avante. A jogada era de sempre. Cosminho, usando sua inteligência, fazia o meio do campo um lançamento preciso para Cassiano. Ele então, com uma flecha, driblava 2 adversários. Ia da linha de fundo e cruzava na medida para o cabeceiro centeiro de Cosme Velho. Durante vários anos, não houve nenhum time infantil ou juvenil de Mar de Espanha, Bicas ou São João do Nepomuceno que vencesse o Avante. Mas, chegar o fim do dia da partida, seu Antônio decidiu seguir para o Rio de Janeiro, em busca de uma vida nova. Para todos, foi muito difícil a despedida. Deixaram para trás os amigos e a vida tranquila do interior. Além disso, Cosme também deixaria para trás o seu primeiro e único amor, Maria Eunice, irmã de Cosminho. Desde que ela chegara a Mar de Espanha, Cosme Velho sabia que ali estaria a mulher de sua vida. Era a mais linda das meninas do lugar, pele morena, cabelos negros compridos até a cintura. Era bem verdade que nunca dera bola para ele. Talvez devido ao fato de ser 3 anos mais velha, enquanto ele era apenas um pirralho de 3 anos de idade. Ela já era uma bela moça de 13 anos. Mesmo assim, em Maria Eunice estavam depositados todos os sonhos de amor do garoto. Uma pena que a distância os separaria por alguns anos. O trem partiram. Na bagagem, poucas roupas, muita esperança e um pouco de medo do futuro. Seu Antônio havia juntado um dinheiro que os manteria por algum tempo, enquanto não arranjasse alguma ocupação no Rio. Paralela à melancolia da partida, Cosme Velho também tinha dentro de si o sonho de se tornar um jogador de futebol profissional. De talvez até conhecer seus ídolos, Ademir Menezes e Zizinho. E ele tinha uma bela carta de recomendação na mala, escrita pelo senhor Walter Barsotti, grande amigo de infância de Luiz Torcati, dirigente do Fluminense Futebol Clube.
Seu Antônio também tinha a sua carta, estava escrita pelo senhor Carlos Amaral, destinada ao radialista Ari Barroso, ambos nascidos e criados na cidade de Ubá. Portanto, iam para o Rio bem indicados, bem encaminhados. No entanto, nem sempre as coisas correm dentro do planejado. E nem sempre as cartas de recomendação são garantias de sucesso. Terceiro ato. Cosme Velho está de pé, com 2 malas ao lado. Haverá um efeito de som do apito piuí do trem chegando à estação. Piuí, piuí. Chegando à cidade maravilhosa, os 3 ao mesmo tempo encantaram-se e assustaram. Apesar de não ser a cidade violenta que é hoje em dia, no fim da década de 40 já era uma grande metrópole. Já tinha mendigos e crianças abandonadas pelas ruas, pequenos assaltos e outras mazelas típicas da cidade grande. Ainda na estação de Leopoldina, olharam fixamente as manchetes dos jornais na banca principal. Junto a um grande número de pessoas, leram as notícias sobre o fim da Segunda Guerra Mundial, sobre a rendição da Alemanha, sobre as bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki. Imediatamente, seu Antônio deu dinheiro a Cosme Velho e ordenou que comprasse o JB naquela manhã de 1947. Desde esse dia, nunca mais o menino deixou de comprar jornais toda manhã. Seu Antônio logo conseguiu fazer uma boa amizade na estação. Mas ainda, em alguns minutos, já conseguira a morada para sua família no Rio. Seu Tinoco, dono de um dos bares da Leopoldina, era também proprietário de um imóvel de aluguel em Santa Teresa. Com apenas 80 mil réis por mês, a família Santos poderia instalar-se com dignidade na cidade maravilhosa. Seu Tinoco providenciou que um dos seus funcionários o levasse até o pequeno conjugado à rua Almirante Alexandrino. Para chegar lá, pegaram 2 bondes, o primeiro da Leopoldina até a Praça Tiradentes, e o segundo, para o espanto de todos, trazia no letreiro da parte dianteira do bonde o nome de meu amigo Cosme Velho. Estupefado, disse ao pai: Pai, meu nome está escrito no alto do bonde. Seu Antônio, semi-analfabeto, conseguiu soletrar as palavras. É verdade, Cosme. O bonde tem seu nome. Dona Vera, supersticiosa, logo fez o sinal da cruz. Minha Nossa Senhora. No entanto, o mulato que os acompanhava logo caiu na gargalhada. Ah, teu nome é Cosme Velho, moleque? Nunca vi ninguém com o nome do bairro, não. Nome do bairro? Questionou São Antônio. O ponto final do bonde é no bairro Cosme Velho. Por isso está escrito por cima, estabeleceu o mulato. Era muito interessante. Durante muitos anos de sua vida, Cosme Velho embarcaria no bonde que tinha o seu nome como destino final. De início folclórico, logo o fato transformou-se em uma espécie de status para Cosme. Entre os novos amigos de infância se vangloriavam de ter o seu nome de bonde mais famoso da região. Mais que isso, o bairro Hormônio era o ponto de partida do bonde do Corcovado, de onde se chegava ao Cristo Redentor, cartão postal mais famoso do Rio de Janeiro. Santa Teresa mudou muito pouco no final da década de 40 para cá. As ruas ainda são de paralelepípedo. As casas são praticamente as mesmas, mas os pontos de comércio ainda resistem até hoje. No entanto, mudou um pouco o perfil dos moradores do bairro. Antigamente era basicamente formado por proletariado de pessoas muito simples, que não tinham como morar na parte de baixo da cidade. Hoje em dia, Santa Teresa tornou-se um bairro de classe média alta com inúmeras mansões, restaurantes, granfinos e uma intensa atividade cultural. Em torno do bairro surgiram diversas favelas, aumentando consideravelmente os índices de violência na nossa região. Não vai aí uma crítica, mas tenho muita saudade daqueles tempos em que Santa Teresa era muito parecido com o Mar de Espanha, onde havia uma espécie de socialismo natural, onde todos viviam praticamente da mesma forma. Não havia segregação que os mais ricos promovem hoje em dia, ou insegurança causada pela presença daqueles que vivem abaixo da linha da pobreza. Podia-se dormir com as janelas abertas e jogar conversa fora na calçada até as altas horas da noite.
Hoje em dia, pode-se morrer a qualquer momento em Santa Teresa por uma bala perdida dos bandidos ou dos seguranças dos palacios magnatas. Houve som de tiros. Seu Antônio, Dona Vera e Cosme Velho instalaram-se no conjugado do número 188 da Almirante Alexandrina. Para chegar à casa era preciso abrir um pequeno portão de ferro e chegar ao final da vila. A casa era simples, porém digna. Tinha energia elétrica, água encanada e esgoto. Durante cerca de 3 meses, conseguiram sobreviver somente com o dinheiro guardado no maço de pano. Isso porque a bendita carta do Ari Barroso ainda não havia dado resultados. Todos os dias, seu Antônio e Cosme Velho iam até a Rádio Nacional na Praça Mauá, tentando encontrar o famoso radialista. Mas Ari era mito da época. Diariamente, na multidão, o aguardavam para fazer-lhe pedidos de emprego, ajuda financeira ou socorro social. Os dois também juntavam-se às pessoas a fim de entregar-lhe a carta de recomendação, redigida pelo senhor Carlos Amaral. Um dia, esse momento aproximou-se consideravelmente. No entanto, algo inusitado ocorreu. Ari Barroso estava na calçada em frente à rádio, recebendo as cartas com os pedidos populares. Havia, como sempre, uma grande confusão no local. Seu Antônio, então, pôs Cosme Velho nas costas e mandou que esticasse os braços com a carta até Ari. Nesse momento, outras tantas cartas juntaram-se próximas nas mãos de Cosme. O radialista e compositor, então, ao ver o garoto, foi em sua direção. Porém, quando pegaria a carta, devido à confusão, esta caíra das mãos de Cosme Velho. Com boa vontade, Ari Barroso ainda tentou encontrar a carta pelo chão, mas infelizmente algo fez mudar de ideia. O consagrado Ari, autor dentre tantas obras de aquarela do Brasil, música que melhor representa nosso país era rubro-negro fanático. Tinha o Flamengo como fixação de sua vida e não fazia a menor questão de esconder tal fato até mesmo durante suas transmissões esportivas, onde impassibilidade era requisito básico do trabalho. Ao ver que tanto o menino quanto o pai vestiam as camisas do Fluminense Futebol Clube, desistiu de procurar a tal carta. Concluiu que não valeria a pena agachar-se e vasculhar pelo chão sujo da rua em busca de uma carta de 2 tricolores. Logo, formou-se um cordão de isolamento em torno do edifício da Rádio Nacional. Seu Antônio e Cosme Velho estavam desesperados pela perda da carta. Alguns funcionários da rádio recolhiam todos os papéis e objetos que ficaram no chão. Colocavam-no em sacos plásticos, o que levou seu Antônio a supor que sua carta seria jogada no lixo. Transtornado, o mineiro gritava: "Eu quero a minha carta, não jogue a minha carta no lixo." Um dos funcionários disse em voz alta: "Vamos levar todas as cartas e objetos para a triagem na direção. Todas serão lidas, e aquelas que forem consideradas terão resposta. Podem voltar para suas casas." Algumas lágrimas brotaram dos olhos do mineiro cantor. Sabia que provavelmente jamais a carta de recomendação chegaria às mãos de Ari Barroso. Era óbvio. Diariamente, centenas de cartas com os mais diversos pedidos chegavam à Rádio Nacional. Gente pedindo dentadura, emprego, muletas, comida, remédio e toda sorte de coisas que se possa imaginar. Seria praticamente impossível que a rádio tivesse funcionários suficientes para a leitura de todas as cartas. Certamente seriam destruídas, queimadas, tudo por culpa das camisas do Fluminense. Mas eles tinham bons motivos para usá-las. Naquele mesmo instante, tinham agendado um encontro com Luiz Torquati, dirigente do Fluminense, a quem entregaria uma carta de recomendação
do Sr. Walter Barzotto. Decidiram a fim de provar a paixão de ambos pelo clube. Comprar 2 camisas do tricolor das Laranjeiras não passou pela cabeça do seu Antônio, apesar de saber da paixão de Ari Barroso pelo Flamengo, que as camisas dos Fluminense seriam determinantes para o insucesso daquela tarde. Talvez até a sua carreira de cantor. No trajeto do bonde, Cosme Velho percebia a tristeza de seu pai. Seu Antônio não se conformava com a perda da carta, seu grande trunfo no Rio de Janeiro. Aliás, se não fosse a carta de recomendação, talvez nem viesse para cá. Era um homem seguro, apesar de aparentar simpático, falante. O mineiro tinha dentro de si um medo gigantesco do futuro que o impedia de concretizar suas ambições. A cada obstáculo que surgia em sua frente, seu Antônio, ao invés de ultrapassá-lo, preferia retroceder. Chegou até a cogitar durante a ida ao Fluminense o retorno à mar de Espanha. Havia decidido que estava condenado à vida simples e pacata da cidade no interior. Que a ideia de ser um cantor famoso era um sonho inatingível, que sua capacidade era limitada e que seu destino já estava traçado. No entanto, a ida ao Fluminense impediu que seu Antônio comprasse a passagem de volta para o mar de Espanha. Ao contrário de Ari Barroso, o senhor Luiz Torquati os recebera muito bem. Leu com atenção a carta e emitiu o primeiro parecer. Há muito tempo que não vejo meu amigo Walter. Desde que ele se aposentou e foi morar em Bicas. Nunca mais nos vimos. Ele era o meu chefe na Companhia do Comércio e Navegação. Foi um dos meus melhores engenheiros que já conheci. Seu Antônio, já empolgado, deu mais informações sobre Walter Barzotto. Ele é um dos sócios do seu clube na marmoraria. Ficou encantado quando viu o Cosme jogar no time da fábrica. Por isso fez questão que eu o trouxesse o menino aqui para o Rio para que o senhor tentasse encaixá-lo no time do Fluminense. Luiz Torquati prosseguiu o seu Antônio. Tenho certeza de que seu filho tem talento. Senão, meu amigo Walter não indicaria para o clube. Confio cegamente na opinião dele. Aliás, um dos conselheiros vitalícios do Fluminense. No entanto, o senhor deve saber que o futebol se mostra no campo, com a bola rolando. Vou agendar para o Cosme um teste no nosso time infantil para a semana que vem. Então os sorrisos voltaram. Surgiu a luz no fim do túnel. E Cosme teria sua grande chance de... Foram dias de muita apreensão e boas tosses de medo. Seu Antônio treinava o Cosme Velho todas as manhãs em um campinho de pelada próximo à casa. Aquele velho mineiro, apesar de alguns defeitos, era um excelente pai. Aliás, sempre foi. Possuía a rigidez necessária, ao mesmo tempo não hesitava em demonstrar carinho e afeto. Entretanto, não devo deixar de me aprofundar nas suas fraquezas. Seu Antônio era um fumante compulsivo, consumindo mais de 40 cigarros por dia. Talvez por isso havia perdido quase todos os dentes com menos de 30 anos de idade. Além do mais, ainda devido ao tabaco, tinha sérios problemas de garganta e no sistema respiratório. Acrescenta-se ainda os 5 anos de pó de mármore nos pulmões, que colaboraram mais ainda para a degradação do seu organismo. Também não deixava de tomar sua cachaçinha diariamente, apesar de nunca o terem visto embriagado. Era um homem muito magro, sem saúde, os problemas na garganta eram crônicos e muitas vezes sua voz falhara durante as músicas que cantava. A cada dia que passava, os sons que emitia ficavam mais distorcidos e seu fôlego menor. Não adiantavam os papelos de Cosme e Dona Vera. Seu Antônio, em matéria de teimosia, era imbatível. Creio que isso tenha sido determinante no fracasso de sua vida, no não cumprimento dos seus projetos. Mas o dia do teste chegara, e o despertador iria gritar às 6 da manhã. Mais de 20 meninos estavam presentes no mesmo teste daquela segunda-feira. O treinador do time de futebol, João Monteiro de Lima, selecionara 3 jogadores para o Fluminense.
O fato de ser protegido de Luiz Torquati não rendeu benefícios a Cosme Velho. Teve que esperar sua vez, sentado no banco de reservas. Ao longe, via seu Antônio e Dona Vera na arquibancada do estádio. Estavam visivelmente aflitos, nervosos. Antes de começar o teste, o treinador deu uma pequena preleção aos garotos. Falou da grandeza do clube, da profissão do jogador de futebol, de suas obrigações e deveres. Perguntou sua posição dos jogadores e dividiu-os em 2 times, que enfrentariam um time principal dos infantis do Fluminense em 2 tempos. O time de Cosme jogaria no segundo tempo, o que lhe proporcionou observar com atenção os seus adversários, principalmente seus concorrentes nos testes e os zagueiros que teriam que enfrentar no segundo tempo. Aliás, seu Antônio resolveu dificultar a vida dos novatos. Trouxe do time dos aspirantes a dupla de zagueiros que Cosme Velho enfrentaria naquela manhã. E não era qualquer uma, simplesmente a dupla de zagueiros mais famosa da história do Fluminense. Píndaro e Pinheiro. Então, com 18 anos cada um, estavam se firmando no time principal do clube e em breve seriam jogadores da seleção brasileira. Cosme Velho não teria moleza pela frente. Além do mais, o centroavante do time que jogou o primeiro tempo era muito bom. Chamava-se Pedro Gonzola e era filho de um ex-atacante do clube, um uruguaio chamado Júlio Gonzola. Pedro era um menino alto, forte fisicamente, que cabeceava muito bem. Tanto é que em 2 oportunidades surpreendera Píndaro e Pinheiro e cabeceara para o fundo das redes da meta do goleiro Feijó. Era o adversário direto de Cosme Velho para o teste. Isso porque certamente seu João selecionaria um defensor, um meio-campista e um atacante. Portanto, seria Pedro Gonzola, o Cosme Velho. Um dos dois voltaria derrotado para casa. E Cosme fez de tudo para superar esse difícil obstáculo. Começaram o segundo tempo. Pela primeira vez, Cosme Velho tocava a bola no histórico estádio de Álvaro Chaves. A partida estava muito difícil. Logo, o time principal fazia 2-0 na equipe do Cosme. O meio de campo não criava, impossibilitando que as bolas chegassem aos pés do menino. Pinheiro era duro, sempre parando pelo Cosme e com faltas quando ele pegava na bola. No entanto, o destino já estava traçado para aquele dia. Aos 20 minutos do segundo tempo, Cosme Velho vai para o meio-campo. Conduz a bola na intermediária. Dribla 2 adversários. Livra-se de Píndaro com uma jogada de corpo. Passa pelo goleiro Feijó e guarda a bola no fundo das redes. Logo depois, usando a habilidade de sua perna esquerda, algo raro entre os centroavantes, dá um desmoralizante lençol em Pinheiro e coloca a bola no ângulo direto da meta do sofrido goleiro Feijó. Para finalizar então o show de pessoal de Cosme, o moleque mostra que é tão bom quanto o Pedro Gonzola no cabeceio, apesar da baixa estatura. Recebeu um cruzamento da direita e na pequena área, com os olhos abertos, cabeceia firme para o terceiro gol. Era a glória do menino de Mar de Espanha, abraçado pelos seus colegas de time que venciam a equipe principal dos infantis do Fluminense por 3-2. Mesmo com Píndaro e Pinheiro do outro lado, na arquibancada, seu Antônio e Dona Vera deixavam a timidez mineira de lado, comemorando eufóricos a vitória do seu menino. Quando seu João anunciou os selecionados, não houve surpresa. Cosme Velho estava entre os 3. No entanto, além dele e do lateral Chico, Pedro Gonzola também havia sido selecionado e seria sua sombra durante alguns anos na equipe do Tricolor. Ao retornarem a Santa Teresa, uma festa estava à sua espera na vila. Houve churrasco, seresta do São Antônio e muita alegria. Para todos,
Cosme Velho estava encaminhado na vida, apesar dos percalços que sua carreira tão difícil ainda lhe proporcionaria. Mas naquela hora, nada tiraria o otimismo que brotara da família Santos. Nem mesmo as sucessivas falhas na voz do seu pai durante a cantoria, nem mesmo o estranho comportamento de sua mãe, que embriagada gerava constrangimento para o menino e para o pai. Aliás, estamos embarcando em um dos capítulos mais tristes da nossa história, meu amigo. Algo difícil de expressar, de escrever e relatar. Mas, pelo compromisso que tenho com a verdade, não posso me abster ou esquecer. Falei muito pouco de Dona Vera até agora. Talvez até estaria tentando fugir do assunto, porém, a partir daquela festa, a vida dos três não seguia. Durante o pilique da mãe de Cosme, ela deixou escapar que seu João tinha alguns problemas de saúde, além dos relatados até agora. Ele já não procurava sexualmente há alguns meses, sendo claro seu Antônio estaria impotente, o que gerara insatisfação por parte da sua mulher. Essa mesma insatisfação gerou também, pior, a infidelidade. Dona Vera ainda era jovem, muito bonita. Diversas vezes Cosme brigara na rua por culpa dos comentários maldosos de seus colegas sobre as formas generosas de sua mãe. Morava na vila um sujeito chamado Valdir, soldado da febre. Recém-chegado da Segunda Guerra, havia lutado contra os fascistas na tomada de Monte Castelo e era um grande herói das crianças no lugar. Não se cansava de desfilar com suas condecorações no peito e de contar as suas bravatas como pracinha. Havia abandonado a mulher e o filho na Bahia para viver no Rio de Janeiro. Um dia, retornando com seu pai do treino, ao abrirem a porta do conjugado, se depararam com a pior cena de suas vidas. Cosme Velho senta no chão e chora. Logo após, levanta-se e sai. Abre a porta de entrada e muda a fisionomia do sorriso feliz do menino que galga seus sonhos, chega ao susto, à dor e ao desespero, gritando: "Mãe, mãe!" Pula na cama, socando o travesseiro. "Filho da puta, larga a minha mãe! Filha da puta, larga a minha mão!" Salta da cama como se fosse empurrado por Valdir. Em prantos, ele se ajoelha e chora, emocionado. Quando Valdir empurrou um moleque no chão, seu Antônio partiu para cima do desgraçado. Apesar de sua saúde debilitada, de sua fraqueza física, seu Antônio não permitira que um sujeito daquele agredisse Cosme Velho. Dona Vera gritava, desesperada. O covarde do Valdir, então, trocando socos com seu Antônio, pegou seu revólver na cabeceira da cama e deu um tiro certeiro, a queima-roupa, na barriga do menino. Por alguns instantes, seu Antônio olhou para Cosme. Em seus olhos lacrimejantes, o menino lia as últimas mensagens de seu pai. Ele desejava-lhe força, sorte, e pedia perdão pelos seus erros. Dona Vera, desconsolada, debruçou-se sobre ele e gritou: "Antônio, Antônio, perdão, perdão." O tal do Valdir, covarde com medo, pegou as suas roupas e fugiu. Nunca mais se ouviu falar dele e a polícia nunca conseguiu capturá-lo. Seu Antônio, ensanguentado, agonizava na cama. Não deu tempo de chamar a assistência. Em poucos minutos o mineiro estava partindo. A mãe do garoto, arrependida e com o coração repleto de remorso, chorava sem parar, repetindo inúmeras vezes a palavra perdão. Desde esse dia, Cosme Velho criou algumas verdades em sua mente. Primeira, nunca confiar em uma mulher, por mais honesta que pareça ser. A segunda, ter sempre uma arma na cintura para não ficar em desvantagem em relação a algum valentão. Terceira, não ter filhos, pois não queria morrer e deixá-los sozinhos no mundo, sem a mão forte do seu pai para ajudá-lo a atravessar na rua. E desde esse dia, nunca mais Cosme Velho sentiu o cheiro do cigarro de seu pai. Ouviu o jornal cuidadosamente guardado sobre a mesa do centro. Ou pôde ser ouvida a mais linda voz de mar de Espanha.
Quarto ato. Cosme Velho está sentado no chão com uma atadura no joelho esquerdo. O menino cresceu. Após a morte de seu pai, sua relação com a mãe ficou insustentável. Dona Vera foi embora da vila, já que era impossível conviver com a fama de mulher adúltera. Além de tudo, culpava-se pela morte do marido, que, por incrível que possa parecer, era quem ela verdadeiramente amava. Mas quem é que pode lutar contra a carne, não é mesmo? Contra o tesão. Quando o pau endurece e a buceta molha, onde dá para guardar a ética e a honra e a moral? Nunca mais se soube dela e as más línguas diziam que ela fora morar com o tal do Valdir, o assassino de São Antônio. Eu particularmente acho que não. Não, mulherengo, agressivo e alcoólatra. No máximo uma fodazinha, com um orgasmo e olhe lá. De vez em quando morando no alojamento do Fluminense, do feijão tropeiro, que só ela sabia fazer, da sua voz doce que o consolava, dos pesadelos na madrugada. De vez em quando, morando no alojamento do Fluminense, Cosme sentia muita saudade de sua mãe. Sentia falta do leite quente pela manhã, do feijão tropeiro, que só ela sabia fazer, da sua voz doce que a consolava dos pesadelos da madrugada. Se essa rua fosse minha, eu mandava ladrilhar, com pedrinhas de brilhante, só pro meu amor passar. E aí, ela fazia cafuné em seus cabelos e o menino dormia em paz, nos braços dos índios. No Fluminense, Cosme Velho não tinha muito do que reclamar. Tomava café, almoçava, jantava, tinha assistência médica, um odontológico que fazia o colegial à noite. Tinha amigos e recebia uma ajuda de custo que depositava na Caixa Econômica. Só não tinha mais de 2 mineiros que o puseram no mundo, que não veriam suas glórias, seu sucesso e que não poderiam alentá-lo em sua dor. Ai! A jogada foi ridícula. O Chico fez um lançamento para a ponta direita e Cosme Velho correu, foi dividir a bola com o zagueiro Nestor. Mas sua perna esquerda ficou presa em um dos buracos do campo. Rapaz! O que causou-lhe uma séria contusão. Foram diagnosticado o rompimento dos ligamentos cruzados do joelho. Em resumo, como naquela época a medicina esportiva não tinha os recursos que tem hoje, Cosme Velho ficaria pelo menos 2 anos no estaleiro. Não suportava assistir o Pedro Gonzola fazer gols no seu lugar e muito menos o grandalhão ser convocado para a seleção uruguaia em 1952, devido às suas belas atuações no time de aspirantes do Fluminense. Então, prestes a completar 18 anos, Cosme Velho teria que tomar a decisão mais importante de sua vida. A decisão que mudaria todos os rumos dessa história. De um lado, a incerteza da carreira de jogador de futebol. Do outro, a segurança da carreira militar. Vamos lá, peraí. De um lado, a vida de atleta saudável e regrada. Do outro, a possibilidade de ter uma vida normal aberta a todas as formas de prazer que pudesse experimentar. De um lado, a bola. Do outro, o coturno. De um lado, uma contusão que não se curava e que não lhe permitiria fazer os movimentos obrigatórios de um jogador de ponta. Do outro, a chance de matar a saudade da bola com umas pedalinhas no quartel de vez em quando. Então quis decidir. Ele decidiu. E eu também. 2 decisões opostas, 2 caminhos diferentes. Cada um foi para um lado e aí nos afastamos. Tivemos a mesma vida até os 18 anos. Mas há 49 que só tenho notícias dele pelos jornais e pela TV. Só sei que dele, quando lhe prestam homenagens pelo mundo afora, quando ele inaugura empreendimentos ou quando comenta os jogos do Brasil na Globo, pois é, Cosme Velho optou pela bola. Em menos de 2 anos já estava curado da contusão e já colocava Pedro Gonzola no devido lugar, no banco de reservas.
Aos 19 anos, já era titular do time principal do Fluminense. Fora bicampeão carioca em 1953 e 54, superando o famoso Expresso da Vitória, do Vasco da Gama. Fora convocado para a seleção brasileira, que disputou e foi campeão da Copa Roca de 1953. Nesta mesma competição, Cosme Velho foi o artilheiro do torneio com 12 gols e 7 jogos. Cosme Velho foi o artilheiro do torneio com 12 jogos em 4 jogos. Então, em 1954, surgira a grande chance de sua carreira. Estava entre os 22 convocados para a Copa do Mundo da Suíça. 6 meses antes, Ademir Menezes, o maior centroavante até então na história do Brasil, havia declarado em entrevista no jornal Última Hora: Cosme Velho será o meu sucessor na seleção brasileira. E não deu outra. Junho de 1954, Cosme Velho estreava em Copas do Mundo com a camisa 9 da seleção principal do Brasil. E logo para começar meteu 3 gols na estreia. Na goleada de 5-0 sobre o México. Na segunda partida foi o autor do gol de empate contra a Iugoslávia e aí surgiu a poderosa invicta Hungria de Puskás e Kostic. O treinador, Zé Moreira, estava apreensivo. Iriam enfrentar a maior seleção do mundo de então, uma verdadeira máquina de jogar futebol. Um dos 5 maiores times na história. E na Batalha de Berna, onde ficou conhecido o jogo, o Brasil derrotou a Hungria por 4-2. Depois dos gols de Cosme, o melhor jogador em campo, um de Julinho e um do zagueiro Pinheiro, velho conhecido de Cosme Velho. O passaporte para a final estava carimbado. A Alemanha não seria páreo para os Screte Canarinho. E então, em 4 de julho de 1954, com a vitória de 1-0 sobre a Alemanha, com um gol de pênalti de Cosme Velho, o Brasil conquistava seu primeiro título mundial de futebol. Cosme era o artilheiro da Copa, com 7 gols e eleito o craque da competição, superando o fenomenal Ferenc Puskás. Estava definitivamente sepultado o fantasma de 1950, e Cosme Velho era recebido como ídolo do Brasil. Desfilou em carro aberto do Corpo de Bombeiros e foi recepcionado pelo presidente Getúlio Vargas nos salões do Palácio do Cafete. Era a glória. O menino de mar de Espanha era naquele dia o ser humano mais importante deste país. Enquanto isso, eu segui a carreira militar. Era um simples soldado raso, ganhava muito pouco, por um mês estava estressado e com aquela vitória rotineira desgastante e improdutiva. Acordava às 4 da manhã todos os dias e era submetido a todo tipo de agressão e humilhação que se possa imaginar. Tinha poucos amigos lá, vivendo em um ambiente frio, rígido e desumano. O joelho havia se curado, mas já era tarde para retornar. O Pedro Gunzla já era o maior ídolo do Fluminense. Já tinha quase 20 anos e era considerado velho para retornar aos campos. Consegui alugar novamente o conjugado de Santa Teresa e voltei para o meu bairro do passado. Foi difícil não esquecer do papai e da mamãe, de tudo de ruim que houve ali. Mas esses defeitos eu sempre tive. Eu morro de medo do futuro. Prefiro as dores conhecidas e nas minhas idas todas as manhãs ao jornaleiro me decepcionava muito com o que via sobre o futebol. O Fluminense não conseguia ganhar uma partida sequer do Vasco e a seleção era eliminada da Copa da Suíça, perdendo de 4-2 para a Hungria. Mas a vida continuava. Tinha que pagar 200 reflexões de braço diária, pois o sargento achou que meu coturno estava mal engraxado. Quinto ato. Cosme Velho está à mesa de jantar, bem trajado, olhando para as panelas de pratos e copos vazios. Um dia, Cosme Velho reencontrou seu grande amor, Eunice. Irmã de Cosminho, estava no Rio de Janeiro para tentar a vida como cantora da Rádio Nacional. Ele, escondido da imprensa, foi buscar a moça na Leopoldina. Cosme ajudou no Rio, pagando sua estadia em um confortável pensionato de moças no Rio Comprido. Ela estava linda e deslumbrante. Quando a reviu, seu coração acelerou e suas pernas tremeram.
Toda a paixão da infância retornou com tudo. Levou-a para passear no Cristo Redentor e na praia de Copacabana. Usou sua influência e conseguiu um emprego para ela na Rádio Nacional. E Maria Eunice já fazia jus. Sua voz era maravilhosa, encantadora. E em poucos anos rivalizaria com Marlene e Emilino. Apesar do ciúme que sentia por sua beleza, Cosme, acima de tudo, era seu fã. Incentivava sua carreira, a levava nos eventos sociais, não cansava de repetir que se tratava da maior cantora do Brasil. Cosme era muito generoso. Trouxe Cassiano de Mário de Espanha e conseguiu encaixá-lo no time do América. Em pouco tempo, o Negrinho cantaria no Maracanã com seus dribles desconcertantes. Também ajudou Cosminho, conseguiu uma bolsa de estudo para o rapaz, para estudar engenharia na PUC, e ajudava o povo da vila, e a qualquer um que batesse sua porta. Era ídolo das crianças e xodó dos velhinhos. Um dia, em um jantar, Cosme Velho pediu Maria Eunice em casamento. Tirou parte alianças do bolso e fez seu pedido. Olhou para a musa e deu-lhe um beijo apaixonado. Dançaram a noite toda ao som de Dalva de Oliveira. Quando sentavam na mesa, Cosme recusava, até mesmo o inocentezinho tinha que oferecer aplicação. Para ele, sua carreira era coisa séria, nada de álcool, cigarro limitado. Ele precisaria estar sempre bem fisicamente para se manter como o melhor jogador do mundo. Então, em 8 de setembro de 1956, Cosme Velho e Maria Eunice casaram-se na igreja da Luminária. Foi o casamento do ano, a maior do jogador brasileiro com a mais promissora cantora da Rádio Nacional. E ele era realmente apaixonado por ela. Descartava as inúmeras mulheres que assediavam, era um marido fiel e honesto. Enquanto isso, eu também havia recebido uma carta de Maria Eunice. Ela dizia que queria vir ao Rio, ser cantora da Rádio Nacional, mas essa história eu já conhecia bem. Sabia que ia dar errado. Foi assim com meu pai, foi assim comigo. Esse negócio de sonhar grande é coisa de bacana. Pobre é pobre. Pobre que é pobre. Tem que se conformar com o que tem. Mas em nome do sentimento que tinha por ela, aceitei ajudar. Não tinha muitas posses, mas consegui alugar um quartinho lá no centro, sabe? Que não aceitaria morar comigo sem estarmos casados. Muito por quê? Meu conjugado vivia repleto de prostitutas e não queria perder as coisas prazerosas. Isso que dispunha. Quando a revi, meu coração acelerou e minhas pernas tremeram. Ela estava linda, deslumbrante, linda demais para um homem como eu. Simples e rude, mas não admitiria que mulher minha fosse artista, que ganhasse mais do que eu e que eu fosse despejado por todos os homens, desejado por todos os homens do país. Então, fiz o que pude sabotar o plano dela. Cantora de sucesso de Rádio Nacional, a maioria disse não seria, não. Arranjei uma ocupação para ela na Secretaria de Educação, onde ela trabalhou como faxineira durante muitos anos. Então, um dia, num botequim da Lapa, propus o casamento de preto e branco, preto no branco. Tudo nos conformes, olhei para ela e lhe dei um beijo apaixonado. Vamos dançar ao som de Dalva de Oliveira. Ao voltarmos à mesa, tomei minha cachaçinha, acendi um cigarrinho à noite. Ela me falou que o Cassiano e Cosme queriam tentar a vida no Rio, mas logo dei conta. Mal tinha como sustentá-la, como um mingado de salário. Imagine levar mais 2 vagabundos nas costas, né? Além do mais, privacidade para mim era fundamental, porque casamento, ao meu entender, nunca foi obstáculo ao tesão e ao prazer. Mesmo casado, adorava frequentar a zona e as boates da Praça Mauá. Afinal, cavalo amarrado também passa, não é? E bota outra aí. Garçom! A carreira de Cosme é de vento em polpa. O outro, né? Era o grande nome da bela seleção de 1958. Além disso, estavam lá Garrincha, Didi, Newton Santos e um jovem promissor, um negrinho chamado Pelé. Além do que, Cosme Velho tinha uma reserva de luxo, grande Vavá. E aquela Copa foi sopa, ganhamos todas. Cosme, mais uma vez, era eleito craque da Copa e artilheiro com 14 gols. E recordista até hoje. Com apenas 23 anos de idade, Cosme já era considerado o maior da história. Comprou uma mansão no alto da Boa Vista e investiu seu dinheiro
em diversos negócios. Viajava para a Europa, frequentava com Maria Eunice e era conhecido em todas as partes do mundo. Enquanto isso, o outro Cosme conseguia a duras penas tornar um soldado do exército brasileiro. Recebia um pequeno aumento de salário que foi suficiente para quitar o conjugado de Santa Teresa. Essa casa maravilhosa que vocês podem observar, uma vez por ano levava Maria Eunice lá para a ilha de Paquetá, dizia que a lama de lá curava doença. O Brasil, enfim, era campeão do mundo. Graças a um tal de Pelé, enfim, poderíamos comemorar muito. O neguinho sabia da bola, era impressionante. Eu segui minha vidinha no quartel, pro bar pro porteiro pra cá. Maria Eunice se acabava na faxina, os cuidados com a casa. Mas fazer o que? Mulher assim mesmo. Aí elas gostavam de cuidar da gente. Uma porra. Um dia ela veio com uma notícia que me tirou do sério. Ela disse, outro Cosme, Cosme, eu estou grávida. Vamos ter um bebê. Na hora ele se assustou um pouco devido às mágoas do passado, ao medo de deixar seu filho só desassistido como ele ficou. Mas ele lembrou que era o Cosme velho, um homem rico, famoso de par e profundamente saudável. Foi a melhor notícia que já recebeu na vida. A coisa mais maravilhosa que um homem pode ter. E brincar de mãos dadas com seu filho na pracinha. Ei, Maria Eunice, de sua desgraçada, piranha, minha filha da puta. Aí, gente, é o outro Cosme. Você quer me sacanear? Quer me prender? Eu te disse que eu não queria filhos. Mas foi um acidente, Cosme. Não deu para evitar. Então você vai tirar essa porra dessa tua barriga. Cosme velho chorou. Enquanto Cosme acompanhava atentamente a gravidez de Eunice, eu a levava para a clínica de aborto. Gastei uma grana para não eternizar minha espécie. Em poucos minutos, Maria Isabel estava morta, enquanto 6 meses depois, Maria Isabel nascia em uma maternidade particular de Ipanema. Cosme velho festejava claro, abrindo mão do charuto, já que o mofadinho tinha horror a fumaça. Enquanto isso, 2 dias depois, Maria Eunice voltava para o conjugado, enfraquecida, deprimida e triste. E ela também voltava para a mansão do alto, feliz da vida com Maria Isabel no colo. Como deve ser fazer um filho dormir? Como deve ser analisar as notas dos boletins da escola, levá-lo correndo para um médico quando surgir uma pequena febre de madrugada? Como deve ser levar uma filha ao altar ou vibrar com a chegada dos netos? Como deve ser você ficar doente, tendo sua filha e seu genro para te levarem ao hospital de carro, sem você não precisar pegar o bonde de ônibus? Quem sabe eles teriam TV a cabo e te convidariam para assistir a um vídeo, a um filme. Sei lá, poderia também te convidar para jogar um buraquinho sábado à noite. Vou te comprar um desses adesivos que tirava a vontade de filmar. 6º ato. Cosme velho está sentado de pijama na cadeira de balanço. Maria Isabel crescia feliz. Era linda como a mãe, apesar de tudo que sofreu na vida. Cosme velho era leve, amoroso e dedicado. Não era ciumento, desconfiado, mesmo sendo o marido da mulher mais desejada do Brasil. Apesar das inúmeras imagens e concentrações, ele confiava cegamente nela. E ela fazia jus. Nunca olhou para homem nenhum. Nunca foi de outro senão dele. Mas também ele sempre comparecia, estava sempre forte, disposto, sóbrio. No meu caso, eu tinha algumas limitações. Já beirava os 30 anos, fumava feito uma chama. Bebi igual um gambá, vivia caído pela sarjeta, sujo, suado, maltrapilho, com marca de mordida de aranhadas de puta pelo corpo. Quando eu chegava em casa tarde da noite, Maria Eunice já dormia ainda bem. Eu preferia assim, pois adoro os meus momentos de solidão. Sou assim até hoje. Eu não abro mão da minha companhia e da minha privacidade. E todo dia era igual. Nunca mais procurei Maria Eunice na cama. Enquanto isso, Cosme velho era
tricampeão mundial do Chile em 1962. Pra variar, o filho da puta foi artilheiro e craque do Mundial. A essa altura ele já jogava no Milan, na Itália, era milionário, sua filha Maria Isabel já completava 3 aninhos de vida. Aqui no Brasil, o Negrinho Cassiano era ídolo do América e Cosminho era um engenheiro muito bem sucedido. E eu chegava em casa às 3 da manhã todos os dias, sempre bêbado e sujo, fedido, mulambento. Só me dava a mão nas provas para cabo no quartel, estava condenado a ser soldado pro resto da vida. Devia todos os bares do Rio e eu era jurado de morte por um monte de cafetão que eu dava volta e a pior, nem pau se assobia direito. Pegava fogo até pras putas. Um dia, abrindo a porta da madrugada, revi uma cena do passado. Tinha um sujeito em cima da cama. Tinha um sujeito em cima da Maria Eunice. Eu gritei, mãe, e pulei em cima do desgraçado. Ele me empurrou da cama e parti pra cima dele como fez o seu Antônio. Trocamos socos e ele não pegou a arma na mesa da cabeceira. Engatilhou o revólver enquanto a Maria Eunice gritava. Aí eu lembrei das 3 idiotas lições que tinha aprendido. Nunca confie em uma mulher, não tenha filhos e não deixe de andar amado. Pus a mão em uma mulher, não tenha filhos. Pus a mão na cintura e parei. Lembrei que havia perdido a arma numa dívida de jogo. Então fechei os olhos e esperei o tiro da morte. Após um tempo ele saiu. Debaixo de mim gritou para Maria Eunice. Eunice, faça suas malas que você vem comigo. Vou livrar você desse merda aí. E ele conseguiu em poucos minutos. Maria Eunice não fazia mais parte da minha vida. Se foi para nunca mais eu vislumbrar os seus olhos brilhantes e seus cabelos compridos. Se foi. Levando o que eu não deixei que me desse. Levou um pouco de humanidade que eu ainda tinha. E a única coisa parecida com o amor que eu te dera na vida. Saudade do teu braço, do teu cheiro. E até mesmo do teu mau humor matinal. Saudade de te ver penteando os cabelos e os ceniços ao beijar o teu pescoço. Saudade de ficar contigo. Sétimo ato. Cosme Velho está arrumando em frente ao espelho do guarda-roupa. Está de terno e arrumando a gravata. Ele fala enquanto se arruma. Ele está chegando. Preciso pôr minha melhor roupa para recebê-lo. Não é todo dia em que recebo uma visita tão ilustre, de alguém tão importante. Finalizando sua carreira de jogador, Cosme Velho levou o Brasil ao tetracampeonato de futebol em 1966 na Inglaterra. É conhecido hoje como o rei do futebol, o atleta do século. Em pesquisa feita pelo Gallup, Cosme Velho tem um semblante mais conhecido do mundo, superando até o de Jesus Cristo. Foi o esportista mais vitorioso da história, tendo feito 1.700 jogos em toda a sua carreira. Coitado do Pelé! Se não fosse Cosme Velho, o Negrinho dos Santos teria sido todos esses títulos. Mas Cosme Velho, não tem comparação. Além do mais, aos 67 anos, ele é um exemplo de vida. É altruísta, honesto, honrado e patriota. Teve 3 filhos com Maria Eunice, Maria Isabel, Paulo César e Fernanda. Hoje em dia tem 2 netos, Tiago e Vitória, filhos de Maria Isabel e Paulo César. Em comum comigo, a paixão por Maria Eunice. O costume de acordar todos os dias às 6 da manhã e de ir à esquina comprar o pão e jornal. Ele liga o rádio na CBN, pega um cafezinho preto e senta na cadeira de balanço. E fiquei sabendo também que de vez em quando, raramente, ele pega um cigarro do motorista e fuma um pouquinho. Aliás, ninguém é de ferro. Fuma um cigarro, campainha toca, Cosme Velho senta. Aliás, Cosme Velho sente as dores no peito
cara. Música, fim da peça. Gostei muito desse texto. Gostei mesmo. Eu queria mandar um abraço ao André Faixas e agradecer muito a você, meu amigo, por você ter cedido os direitos para essa peça Cosme Velho. Parabéns. E por hoje é só, pessoal. Eu espero sair logo dessa quarentena. Tudo vai dar certo, tá? Já está dando. E grande abraço a todos. Eu espero que vocês tenham gostado desse programa. Até lá.